Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub, eu sou especialista em medicina ortomolecular e nesse vídeo eu vou explicar qual é o mineral mais importante que contribui para o processo de emagrecimento saudável do nosso corpo. Bom, na verdade eu não consigo fazer um ranking do mineral mais importante, porque todos os minerais são fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo. Eu no vídeo do sal, eu falo muito sobre sal integral, inclusive eu falo sobre a integralidade e a harmonia dos minerais dentro do sal integral, e ela foi quebrada quando a gente faz o sal refinado, que a gente deixa o produto apenas com cloro e sódio, e isso faz muito mal para o nosso corpo. Mas como a gente tem um alimento integral, esse equilíbrio dos minerais é fundamental para o nosso corpo. Então não existe assim um mineral mais importante, mas existe um mineral que muitas vezes ele é esquecido no processo de emagrecimento, mas que ele é fundamental para otimizar as vias de perda de peso. Esse mineral chama-se potássio. Tá? O potássio ele tem várias funções. Uma das funções mais importantes do potássio nesse processo é que o potássio ele ajuda a estocar o glicogênio no nosso corpo, estocar glicose num depósito que a gente tem, principalmente no músculo e no fígado, que faz com que a gente possa utilizar energia quando a gente precisa. Então a gente não precisa estar comendo o tempo todo, porque mais uma vez eu vou lembrar da importância do jejum no processo de emagrecimento. Se a gente tiver nossos estoques de glicogênio satisfatórios, a gente consegue passar pelos períodos de jejum sem aquelas compulsões doces, compulsões alimentares que acontecem numa pessoa que está no metabolismo glicídico. Se você tiver com os estoques de glicogênio suficientes e o metabolismo lipídico funcionando bem, você vai ter energia suficiente para os períodos de jejum. Então o potássio participa desses estoques de glicogênio. O potássio tem uma função importantíssima na otimização do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é uma parte do nosso sistema nervoso autônomo que controla funções como a reprodução, a digestão, o sono. Então, por exemplo, no processo digestivo, os níveis de potássio satisfatórios fazem com que o nosso intestino funcione bem. Então, o intestino funcionando bem faz parte do processo de emagrecimento saudável. Você tem menos compulsão por doces, porque o seu sistema nervoso parasimpático também é o sistema nervoso de relaxamento, então você fica menos ansioso. Níveis ótimos de potássio deixam a gente mais relaxado, mais tranquilo, então faz com que a gente não tenha aquela compulsão alimentar por ansiedade. O sistema nervoso simpático ele também participa, como eu falei, do sono. Então a gente tem um sono reparador e no processo de sono é o momento que a gente perde mais gordura armazenada. É importante a gente ter um sono reparador, que isso otimiza as vias de utilização de gordura. Então é assim, potássio em concentrações suficientes no nosso corpo é fundamental no processo de emagrecimento. Aí você vai falar assim, mas tudo bem, então eu vou comer uma banana ou várias bananas por dia. A banana tem em média 30 miligramas de potássio. Para o nosso corpo funcionar bem, a gente precisa de 4 gramas. Você teria que comer perto de 15 bananas por dia para satisfazer as suas concentrações de potássio. E a gente sabe que a banana é uma fruta muito rica em frutose, e esse excesso de açúcar na fruta vai atrapalhar o nosso processo de emagrecimento, pela liberação de insulina, aquelas coisas que eu já falei nos outros vídeos. Então, o nosso potássio não pode ser a partir de uma fonte com alta concentração de açúcar. Também não pode ser a partir de suplementos, porque a gente tem que ter muito cuidado com os suplementos, tá bem? A suplementação vitamínica, ela tem que ser feita de uma forma muito criteriosa, porque eu vejo as pessoas às vezes falando, eu ouvi falar que o zinco faz bem para a saúde. Aí a pessoa compra na farmácia um zinco e começa a tomar zinco. O equilíbrio dos minerais é fundamental, como eu falei no início do vídeo. Então, se você, por exemplo, toma excesso de zinco, você pode ter carência de cobre, que são minerais que competem no nosso corpo. Se você você resolve tomar bromo, você pode ter deficiência de iodo. Os minerais, eles se equilibram um com o outro. Então, você tem que ter muito cuidado com suplementação. Então, a forma mais natural da gente repor estoques de minerais no nosso corpo é a partir da alimentação, entendeu? Tomar água mineral, uma água mineralizada alcalina, excelente para repor mineral no nosso corpo, comer o sal integral. E a principal fonte de potássio da nossa alimentação vem das saladas. Quando você faz aquela alimentação rica em vegetais, a salada ela tem concentrações altíssimas de potássio, e se você comer ela ao longo do dia, nas principais refeições, você consegue ter a concentração de potássio necessária para o funcionamento ideal do seu corpo.
Deu para entender? Não é a partir da banana, que vai te dar muito açúcar, não é com suplementos vitamínicos, é com a alimentação saudável que a gente tem falado em outros vídeos. Tá certo? Dica muito simples, muito importante, tá bem? O potássio, ele é o mineral em maior concentração no meio intracelular do nosso corpo. A célula é o mineral que mais tem dentro da célula. O sódio é o mineral que mais tem fora da célula. Por isso que, inclusive, quando você come coisas de muito sal e os alimentos processados têm muita quantidade de sal, você tem aquela sensação de edema, pode ter pressão arterial, porque o sódio tira a água de dentro da célula. A célula fica desidratada e você fica com muita água no meio extracelular, processo de osmose básico que a gente aprendeu na escola. Então você tem que equilibrar isso. O potássio é fundamental para buscar a água para dentro da célula. Dessa forma você melhora a retenção de líquidos, você drena melhor o seu corpo e tem um funcionamento melhor de todo o sistema. Deu para entender? Até o próximo vídeo, gente.